Olá, futuristas, conservacionistas, entusiastas da Web3. Meu nome é Rafaela Romano Eu sou a Paula Palermo. e esse é o Impacta Podcast, uma série destinada a desbravar as finanças digitais com impacto positivo em parceria com a Celo Foundation. Oi, Fernanda, tudo bem? É um prazer te ter aqui conosco, né? É sempre bom recebermos outras mulheres dentro do setor, inclusive, então a gente está super feliz de ter você aqui com a gente. Gostaria muito de pedir que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouco quem é a Fernanda, qual é a sua trajetória e como, de acordo com toda essa sua trajetória histórica, você acabou aqui trabalhando, né, com essa questão dos créditos de carbono, trabalhando na MOS. Então, por favor, se apresente um pouquinho para as pessoas conhecerem quem é você? Qual é a sua trajetória? Tá ótimo, bom, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. A minha trajetória não é muito convencional, assim, né? Como eu vim parar aqui na MOS. Eu sou advogada por formação. Depois de trabalhar 5 anos com direito tributário, depois mais 2 com direito societário, eu falei, não é mais isso que eu quero fazer. Fui para o mercado financeiro, né, mais para a área comercial e depois mais voltada para investimento. E depois de 4 anos aí no mercado financeiro, eu falei, bom, não está mais fazendo muito sentido para mim, queria alguma coisa que tivesse um pouco mais de propósito mesmo, um dia a dia mais dinâmico, não que o mercado financeiro vai não seja, mas né, que também te unisse essa questão de propósito. Então eu comecei, tirei né, um tempo para pensar realmente o que fazia sentido para mim. Acho que né, muita gente chega a uma fase da vida que tem esse momento de repensar aí o que a gente quer fazer. Comecei a procurar, conversar, enfim, com várias pessoas, até que eu conheci o Luiz. Né, a pandemia tinha acabado de explodir, então foi bem no início mesmo da MOS. Conheci o Luiz, simplesmente me apaixonei por esse projeto. Falei, é isso que eu estava procurando, sabe, até agora. O momento, né, contribuiu muito, acho que faz total sentido. Muita gente começou a repensar a situação do planeta como um todo. Então, né, depois de várias conversas com o Luiz, eu falei, eu quero muito, assim, me juntar. Eu acho que esse era o propósito que eu estava procurando. E logo no início, a MOS, ela começou em março de 2020. No final de junho, eu já estava aqui me unindo a esse projeto incrível para a gente tentar, pelo menos, né, fazer um pouco para conseguir salvar o mundo aí. Então, foi assim que eu cheguei. Então, desde então, agora quase 2 anos já, estamos aqui na MOS, fazendo cada vez mais, trazendo cada vez mais soluções voltadas aí para essa questão das mudanças climáticas. Boa, Fernanda, muito legal saber também o seu percurso não convencional. Acho que nós duas também a gente tem essa coisa em comum. E pode contar para a gente também um pouco sobre o que é a MOS, assim, do seu ponto de vista. Então, o que é a MOS, o que a MOS traz para o mercado, que é esse diferencial, e qual que é essa pegada com o meio ambiente que acho que é, né, diferencial em relação a outras empresas. A MOS, ela é uma climate tech, né? Então a gente visa realmente buscar soluções para reduzir, para contribuir, né, com a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então a MOS ela começou como uma comercializadora de créditos de carbono, né, focado. Então são projetos de conservação focados principalmente na Amazônia. A gente adquire esses créditos, né, de projetos nos quais nós fazemos uma auditoria assim super rigorosa. São projetos já certificados, né, por protocolos globais como Verra, Gold Standard, mas independente disso, a gente preza muito, né, pela qualidade mesmo dos projetos. Então a gente faz a nossa própria auditoria, né? Então a gente faz uma curadoria, temos esses projetos
e depois nós os oferecemos a pessoas físicas e jurídicas que queiram se compensar. E qual que foi a grande inovação, né, que a Moss trouxe para esse mercado? A gente uniu os créditos de carbono, né, que, ok, já eram ativos digitais, mas ao blockchain. E por que a gente fez isso? Por que a gente tokenizou esses créditos? Esse mercado, ele é um mercado muito machucado por fraudes que aconteceram no passado, vendas em duplicidades. E ao colocar esse ativo em blockchain, você consegue adicionar uma camada extra de segurança. O ativo, ele fica completamente auditável e rastreável, né? Então, você dá mais confiança e segurança e transparência para aqueles que vão adquirir o ativo. Além disso, a gente também consegue fracionar o ativo e aí oferecer novas soluções, como, por exemplo, o que a gente oferece, que é a nossa parceria com a Gol, né? Que você, como uma passageira, consegue compensar apenas a sua, né, parcela da sua passagem. E isso só é possível, né, devido a esse fracionamento do crédito. Então, essas que foram, assim, as grandes inovações que a Moss trouxe para esse mercado. Acho que essa seria uma das perguntas aqui que a gente também já tinha colocado, né? Que eu queria entender um pouquinho de como está sendo o processo de aceitação dessas grandes empresas em relação tanto ao crédito de carbono, né? Essa ideia de que elas precisam se compensar e esse processo de entrada nesse mercado, quanto o processo de entrada nos créditos tokenizados, né? Queria que tu contasse um pouquinho da experiência com essas grandes empresas, né? Como está sendo essa negociação, se elas estranham, se elas acham super legal, se elas acham um pouco difícil, assim, como está sendo esse processo de relacionamento com essas empresas, pensando nos créditos tokenizados? Eu acho que o mais desafiador foi mesmo o início, né? A questão dos créditos em si. Então, lá em 2020, as empresas, como aqui no Brasil, né, a gente ainda está no mercado voluntário, ou seja, ninguém tem de fato a obrigação de se compensar, as empresas ainda estavam dando os primeiros passos, né, nas suas agendas ESG, entendendo melhor como funcionaria esse mercado, o que elas poderiam fazer. Então, assim, esse início, né, eu acho que foi o mais desafiador, né? A gente teve um processo aí de aprendizado, né, das empresas, como funcionava o mercado, se fazia sentido, se não fazia, questão de preço, como funcionava. Eu acho que isso foi o mais desafiador. A questão do blockchain, muito pelo contrário, é muito bem aceita, justamente porque você tem toda essa segurança, né? Se ouvia muito falar o mercado de carbono, né, até 2008, era um mercado que vinha se desenvolvendo bastante, mas sempre ele gerou muita desconfiança por essas fraudes, né? Então, quando a gente trouxe a questão do blockchain, a gente trouxe de fato uma solução, né, uma segurança a mais para as empresas, como eu disse. Então, a questão do blockchain foi super bem aceita, até porque com isso a gente consegue oferecer diversas soluções, né? Aí pensando no B2B2C, que as empresas podem oferecer para os seus clientes. Então, essa parte, assim, foi muito bem aceita. Acho que o mais desafiador mesmo foi essa parte de aprendizado, de entender como que isso se inseria nas agendas, né, das empresas. E aí você fala de grandes empresas, eu acho que um ponto importante a se levantar é que não são só as grandes empresas, né? A gente vê aí as parcerias, enfim, que a Moss fez com Gol, iFood, Hering, que são, né, empresas super reconhecidas, grandes empresas, mas a gente também trabalha muito com pequenas e médias empresas, né? Então, isso que é o mais legal, não está restrito, não é uma solução que está restrita para grandes empresas. A gente também consegue trabalhar com pequenas e médias e de todos os setores. A gente tem desde escritórios de advocacia até grandes conglomerados. Então, isso que é o mais bacana. Tem algum case, assim, que você acha que foi super marcante, assim, que quando entrou vocês falaram, caramba, isso é uma mudança? Eu sei de alguns que, particularmente da Moz, eu acho super legal, mas queria que tu me contasse, assim, se existe algum case, assim, que quando entrou, assim, vocês conseguiram compensar, vocês falaram, meu Deus, realmente a coisa tá virando e tá funcionando, assim. Eu acho que Gol foi, né, de fato um marco. É um setor, né, muito poluente, com altas emissões. Então, assim, só da gente ver a primeira companhia, né, aérea brasileira a dar esse primeiro passo, realmente pensar
em compensar, né, algumas de suas rotas e também, né, oferecer essa possibilidade para os seus clientes, para a gente, assim, foi incrível, foi uma parceria que deu super certo, está dando, né? A gente espera que cada vez mais rotas sejam neutralizadas e cada vez mais clientes também, né, façam a sua parte aí, neutralizem as suas pegadas. Então, esse, assim, foi super marcante. Acho que é legal a gente falar também do caso do iFood, que o próprio iFood, ele fala, não vou passar, né, essa conta, vamos dizer, para os meus clientes. Eles mesmos neutralizam todas as entregas feitas. Então, também, para a gente, foi muito legal trabalhar nesse sentido com eles. Bom, além de, né, Hering, Amaro, enfim, a gente trabalhou bastante nesse setor com diversas empresas. Também, que eu acho interessante, completamente diferente, mas é uma asset que gerencia fundos de criptomoedas americanos, chama One River Asset Management, que foi a primeira, de fato, querer neutralizar, não a empresa, né, mas os seus portfólios. Então, acho que também foi bem bacana, né, para a gente, muito em linha com o nosso token, que é o chamado MCO2, né, e com as suas listagens no mercado Bitcoin, Coinbase, Gemini, essas exchanges globais. Essa Então, era a minha também foi bem favorita. legal para a gente. Era essa que eu estava pensando, que bom que tu acertou ela. E eu queria te perguntar, assim, Fer, um pouco em relação a números, assim, um pouco, não relação a números, mas assim, o contexto geral do mercado, quando a gente considera o Brasil dentro do mercado de carbono e um pouco do mercado global, assim, qual que tu acha que são os desafios e oportunidades que existem para o desenvolvimento desse mercado brasileiro, ou se, pelo fato, né, do token poder ser negociado em diferentes lugares, isso não é uma questão, assim, queria que você contextualizasse um pouco o desenvolvimento desse mercado, considerando o nosso, enfim, considerando que a gente tem uma parte relevante da Amazônia, né, e considerando esse processo de desenvolvimento desse mercado, considerando o mercado global de carbono. Bom, hoje a gente, né, quando a gente fala do mercado voluntário de carbono, ele representa 1%, tá, do mercado global. O resto está, de fato, ainda no mercado regulado. Mas, de qualquer forma, é um mercado que tem um potencial gigantesco, tá? Quando a gente começou em 2020, esse mercado, ele transacionava em torno de 400 milhões de dólares por ano. Esse valor, o ano passado, já ultrapassou 1 bilhão de dólares, e a expectativa é que ele cresça 15 vezes até 2030. Então, assim, por mais que ainda seja pequeno quando comparado, né, aos mercados regulados, é um mercado com potencial gigantesco. E quando a gente fala de Brasil, por termos, né, 40% aí das florestas tropicais do mundo, por termos uma atividade econômica, né, muito ligada à agricultura, que tem capacidade também, né, de retenção de carbono no solo, todo esse contexto, ele favorece muito para o Brasil ser, de fato, um dos maiores, né, produtores, vamos dizer assim, de créditos de carbono. Hoje, a gente certifica aqui no Brasil em torno de 5 milhões de créditos por ano, sendo que a gente tem capacidade de certificar mais de 1 bilhão de créditos por ano. Então, assim, a oportunidade está aí, esse mercado, ele tem se desenvolvido. Você vê hoje, assim, cada vez mais pessoas interessadas em desenvolver, né, novos projetos, muito, claro, ligado à demanda, que subiu, assim, absurdamente o ano passado. Então, e com isso, os preços aumentaram, né, e os preços aumentando, você torna viável essa atividade econômica que é, né, a conservação ou reflorestamento ou outros tipos de geração de crédito. Então, assim, as oportunidades são imensas, esse mercado tem muito ainda o que se desenvolver, principalmente aqui. Muito bom. E eu tenho também uma questão sobre o mercado em geral, aproveitando um pouco que você está aqui com a gente.
Qual que é a longevidade que você imagina para o mercado de carbono? Porque se a gente pensar que o ideal seria fazer uma transição para uma economia mais sustentável, circular e que a gente pudesse reutilizar os recursos, o carbono, então, talvez ele fique numa posição deficitária se a gente conseguir, né? Essa transição que parece mais ideológica do que uma coisa que a gente vai conseguir como comunidade global no tempo próximo, né? Muito recentemente. Então, como seria o mercado de carbono se a gente conseguisse chegar nesse patamar de ter mais sustentabilidade na nossa produção? Ele ainda seria uma opção viável? A indústria ainda conseguiria sobreviver? Ou você acha que o carbono ele está numa posição diferente quando a gente fala né, deixar os recursos mais renováveis, deixar os sistemas de produção mais circulares? Qual que é a sua perspectiva em relação a isso? Olha, Paula, assim, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que a gente tem que ter esse foco, essa visão de longo prazo de tentar, de fato, reduzir as emissões, né? E não só compensar. Mas para isso, você precisa do desenvolvimento de novas tecnologias, né? Novas formas, né, de lidar com o sistema ambiental inteiro. E isso tem um custo muito alto. Até que tudo isso seja desenvolvido, né? Que o preço chegue num patamar que seja viável, né? Se torne viável para todo mundo. Eu não estarei, tenho certeza que eu não vou estar aqui para ver. Então, assim, eu espero que a gente chegue lá um dia, mas ainda vai demorar muito, né? E nesse meio do caminho, o carbono é a solução, porque sim, a gente está contribuindo de alguma forma, né? Todo mundo pensa, manter a floresta em pé, o que significa? Quando você desmata, a quantidade de carbono que é jogada na atmosfera é uma coisa absurda. Então, sim, precisamos focar também nisso, né? Não é só pensar em desenvolver tecnologias, eu acho que é um conjunto, né, de diversos fatores. Mas o carbono ainda tem um papel muito importante durante muito tempo. Assim, muito tempo mesmo. Como eu disse, acho que eu não vou estar aqui para ver todas essas tecnologias novas e outros tipos de solução serem, vamos dizer assim, comoditizadas, sabe, para todo mundo. É uma perspectiva que a gente tem que entender também que mudar a forma como a gente faz as coisas não vai acontecer do dia para a noite e que essa posição do carbono, essa posição dos ativos ambientais também está aí para a transição ecológica, né? Como a gente chama, a transição que a gente, como humanidade, ainda tem um percurso longo. E quando a gente pensa nos mercados de serviços ecossistêmicos, o carbono ele é o mais líquido e é o ativo que tem o melhor precificação, tem uns estándares que já estão por aí. Então, as empresas, instituições e também os indivíduos entendem já como um ativo para ser investido e também para servir como crédito. Mas a gente também tem a perspectiva de que as florestas elas geram mais do que só o carbono, né? Você mesma falou que a terra tem um potencial ali de captura que é interessante. Tem também a gente tem vendo se desenvolverem os créditos de biodiversidade e também outros serviços ecossistêmicos como créditos de água que a gente também teve acompanhando, né, o início dessa nova indústria. E a gente viu que a Moz lançou a coleção de NFTs da Amazônia, né? É uma coisa muito revolucionária assim para o mercado até de blockchain, de cripto, como que essa aplicação ela pode mudar e como que a gente pode trazer para o bolso do consumidor um investimento que ele seja sustentável. E também seria legal você comentar um pouco com a gente como que vocês veem as soluções além do carbono e qual que é essa dos NFTs da Amazônia, que acho que está todo mundo curioso para saber. Não, combinado. Como eu disse, a gente, né, começou as nossas atividades muito focada em projetos de conservação, né, na Amazônia. Mas o nosso objetivo é, de fato, ser um one-stop shop para ativos ambientais. Então, a gente quer, sim, abrir o nosso leque, né, para outros tipos de ativos ambientais, outros tipos de projetos de carbono, né, inclusive. E foi nessa linha, então, que a gente veio agora com esse novo produto, um projeto piloto, né, ainda que são os NFTs de terra. O que acontece? Para a gente desenvolver um projeto, né, de conservação, você está falando assim de áreas
gigantescas, para que seja economicamente viável. E a gente recebia muita, né, procura assim, poxa, eu tenho aqui uma área preservada, a gente tem assim, né, uma economia local que né, gira em torno dessa área também. Só que a gente precisa de ajuda para manter isso em pé. O que a gente pode fazer aqui? Bom, pensamos, vamos fazer, né? Como a gente tem essa expertise dentro de casa, acho que é legal falar. A gente, o ano passado, adquiriu a 1%, que é uma empresa de blockchain. Então, a gente veio com essa ideia. E se fizermos NFTs, né, de terra? Então, com esses NFTs, você tem, né, a representação digital da Terra. Você consegue acompanhar cada 6 dias por imagens de satélite, né, que de fato aquela Terra continua ali em pé, não foi desmatada, nada disso. Uma parte, né, do preço de aquisição do NFT, ele vai para um fundo de conservação. Então, assim, nosso objetivo é formar adquirir, né, conseguir fazer esse projeto de NFTs ou carbono numa linha, assim, na fronteira da Amazônia, para de fato segurar o desmatamento, né, e acabar, porque assim, vocês devem ter visto notícias, cada ano mais o desmatamento aumenta, etc., não dá mais. Então a gente precisa criar incentivos para isso. E o NFT faz parte, né, acho que dessa nossa estratégia também. E com ele você consegue ajudar a conservar lá, né, um pedacinho, né, seu da terra. Então foi pensando nisso que a gente lançou esse novo produto. Estamos agora na 3ª série. Não, e é muito legal, assim, acho que essa ideia vai exatamente de perspectiva com que a gente acredita, né, que sem incentivos econômicos é impossível a gente conseguir lidar com o nosso problema, porque muitas vezes quem tá ali no chão, né, quem tá ali fazendo o desmatamento, são as pessoas que estão sendo mais afetadas por ele, né, mas que realmente não tem nenhuma outra forma, não tem nenhuma outra atividade que possa ser feita ali. Todo mundo precisa sobreviver, né? A gente nunca poderia julgar ninguém pelo fato de estar lutando pela sua sobrevivência, né? Então a questão sempre foi como criar incentivos econômicos para fazer com que uma floresta em pé tenha valor, né? Mais valor do que deitada. Então é exatamente isso. Esse é o nosso objetivo desde o início, né? A gente desde o início apostava num aumento aí, né, de preço do carbono, justamente para conseguir criar esse incentivo. Né? As pessoas muitas vezes desmatam simplesmente porque dá dinheiro, né? Desmata, vende a terra, e é assim que eles conseguem tirar algum proveito dali. Mas a gente está mostrando que isso não é verdade, né? Existem outras soluções, né, de tornar essa atividade economicamente viável. E Fer, eu queria entender como vocês veem a perspectiva do mercado, considerando o nosso contexto atual de guerra e de possível recessão econômica, né? Porque a gente sabe que o mercado de carbono já existe há um tempo, mas quando a gente teve a última crise econômica, o mercado de carbono foi muito afetado, né? Demorou alguns anos para conseguir ganhar tração novamente, digamos assim, né? Nos últimos 5, 3 anos foram ali onde a tração realmente aconteceu, né? Que agora, obviamente, é um contexto diferente, porque por conta das regulamentações especificamente, né? A gente viu ontem, inclusive, a lei do Congresso ali da Europa, né, querendo votar pela questão da adequação da mineração do Bitcoin em relação às práticas ambientais, né? Então a gente tem um contexto em que todas as indústrias têm essa pressão regulatória, então talvez não seja muito afetado, mas ao mesmo tempo é um mercado super nascente, né? Como você acabou de falar, a gente acabou de atingir 1 bilhão no mercado voluntário, né? Então eu queria que você explicasse um pouco, acho que tem uma questão que eu acho super interessante, que é essa questão sobre a transição energética do mundo mesmo, né? A gente está vendo toda essa dependência que existe da Europa em relação à Rússia e como a gente não pode aplicar sanções, porque depende dessa energia, se isso pode acelerar ou não o processo de desenvolvimento de novas energias renováveis, até para conseguir tirar um pouco dessa dependência que existe da Rússia, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente como vocês veem o desenvolvimento do mercado de carbono, considerando esse cenário super maluco que a gente está vivendo e com possíveis crises e possível enfim, infelizmente, acirramento, né, ou um pouco de aumento dessas tensões de guerra no mundo e como isso pode afetar esse mercado.
Bom, acho que todo mundo viu, né, que de fato acabou afetando principalmente o mercado regulado da Europa. Os preços que depois da COP, né, no final do ano passado, chegaram a ultrapassar 100 euros, caíram drasticamente desde o início da guerra. Ah, mas não é uma questão. Eu acho que o macro permanece inalterado, tá? De fato, você vê provavelmente muito, o preço caiu, provavelmente muitos traders tiveram que mudar posições, né? Normalmente, o que acontecia? O carbono, ele sempre foi, tô falando, né, no mercado regulado, sempre foi muito atrelado ao preço da energia e, de repente, você viu essa descorrelação. O preço de energia continuou subindo, carbono despencou, muito porque provavelmente assim houve uma necessidade de liquidez, né, do mercado. Então simplesmente os traders estão aí mudando, invertendo posições, provavelmente investindo mais em gás natural e etc, devido a essa alta, né, por causa da guerra. A questão das energias renováveis, sem sombra de dúvidas, agora a gente vai ver assim um investimento muito alto nisso, né? A situação atual traz de fato essa preocupação. Então a gente espera que venham investimentos cada vez maiores, mas eu acho importante falar que o macro, né? Assim, a situação como um todo, a gente vê inalterada, né? Eu acho que os compromissos para reduções de emissões permanecem, cada vez mais mercado se regulando justamente para obrigar empresas, indústrias a se compensarem. É uma preocupação global essa questão das mudanças climáticas. Então, por mais que agora a gente tenha essa turbulência, né, uma volatilidade maior nos preços, a conjuntura macro global não se alterou. A gente continua, eu, né, principalmente entendo que é um mercado que vai continuar crescendo e vai se recuperar, vai ser um pouquinho diferente do que aconteceu lá atrás. Acho que ninguém tinha essa preocupação tão grande e não estava tão perto, vamos dizer assim, de um desastre como a gente está agora. Então, acho que a situação ficou muito mais crítica. É muito difícil isso voltar para trás. E quando você olha para o mercado voluntário, tá? A gente não teve tanto um impacto tão grande aí nos preços dos ativos como no mercado regulado. Acho que é importante também falar isso. Recentemente eu tô lendo um livro, né, que a galera classifica como CLIFI, né, pra quem não conhece, são ficções científicas climáticas, digamos assim, né, o livro chama Minister for the Future. É um livro que basicamente criaram uma espécie de ministério que precisa defender o direito das gerações futuras. O objetivo desse ministério é dizer que as gerações que vão vir têm os mesmos direitos que as gerações atuais, e para que isso de fato ocorra, várias questões precisam ser modificadas na atualidade, né? E aí, obviamente, que nesse contexto a questão climática é uma das mais importantes, né? Então a gente tem os próprios personagens vivendo várias situações climáticas extremas. E eu acho um livro super interessante para exatamente pensar, cara, qual é o nosso papel enquanto agentes do futuro, né? De transformação do futuro especificamente, né? Eu queria que você contasse pra gente, assim, um pouquinho de como você imagina que o mundo vai ser em 2030, assim, o que você acha que vai mudar em relação ao setor? Quais você acha que vão ser as tecnologias que vão estar transformando a realidade até lá, como você enxerga os mercados, como você enxerga a vida, assim, é um exercício que a gente gosta de perguntar para cada um dos nossos entrevistados, assim, um pouco desse exercício de imaginação, de ficção. Como você imagina o mundo em 2030? Em relação a essa parte climática, né, eu sou muito otimista. Eu acho que as gerações mais novas, né, ali a partir de millennials, Gen Zs, daí para frente, elas têm uma preocupação que nossos pais, nossos avós não tinham, né? Então eu sou muito otimista. Você vê cada vez mais, não só investidores, né, mas consumidores querendo produtos que sejam
carbono neutros ou sustentáveis, que tenham essa preocupação com o meio ambiente. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai crescer muito. A gente, em 2030, vai estar num outro cenário. Eu acho que os poucos que sobram hoje ainda falando, isso não existe, mudança climática é ficção científica. Isso não vai mais existir. Os poucos que restam, assim, em 2030, acabou, né? Então, e com isso, acho que cada vez mais novas soluções vão surgir, né, para tratar desse tema. Hoje o mercado, quando a gente fala mercado de sustentabilidade, principalmente de carbono, ele é um mercado que funciona basicamente como funcionava 20 anos atrás, tá? Assim, super analógico, manual, lento, e isso precisa mudar. Como isso vai mudar? Com a tecnologia, né? Então, acho que a Web 3.0 está aí, justamente para tratar de problemas como esse, né? Então, com soluções descentralizadas que tragam agilidade e que façam que soluções que talvez já existem hoje sejam de fato escaláveis. Acho que esse que é o problema. Muita coisa existe, talvez, né, já tenham soluções, coisas sendo feitas, mas elas não são escaláveis. E isso só é possível, né, com o uso de tecnologia. 2030 parece, né, que está longe, mas é logo ali. Mesmo assim, nesse curto espaço de tempo, acho que muita coisa, a gente já vê muita coisa mudando nesse cenário. Acho que há um ano, dois anos atrás, ninguém imaginaria assim tantas soluções, tanta coisa nova surgindo em blockchain ligada com, né, meio ambiente, sustentabilidade. E hoje, assim, cada dia é uma solução nova, né? Desde Green Bitcoin até DAOs fazendo tokenização de créditos de carbono, enfim, você encontra de tudo, cada vez mais. Então, em 2030, assim, eu vejo a gente numa situação muito melhor, realmente, nessa seara do que estamos hoje. Bom, eu sou uma otimista. A gente também é otimista e a gente tem um histórico que até a gente se conheceu fazendo essas investigações e, como você falou, hoje em dia é muito interessante ver que cada dia que passa, novas soluções estão surgindo, né? E acho que é um mercado, a Web3, quando a gente fala dessas novas empresas e novas soluções, a gente precisa que cada dia mais mesmo emerjam mais, né? Porque a gente está falando de um objetivo comum. Então, a gente vê que o mercado está validando, que esses produtos estão entrando, né, na bolsa de investimentos dos consumidores, né, individuais, assim como as grandes corporações, as empresas, até pequenas empresas, como vocês mesmo trabalham, é muito interessante. E, Fernanda, a gente queria agradecer a sua presença, para a gente é um orgulho ter você aqui, porque a Moz ela é uma referência não só no Brasil, mas no mundo, em relação a né, esses serviços ecossistêmicos, ao mercado de carbono e ao mercado de carbono tokenizado. Então, a gente tem muito orgulho dessa empresa estar mostrando aí para o cenário mundial o caminho, né, para a gente ser mais sustentável e ter vias de investimento que sejam mais alinhadas com a transição ecológica. Bom, para quem quiser, né, acho que saber um pouco mais e até entender como funciona essa questão de compensação e etc., tanto, né, para sua empresa ou para você mesmo, porque eu acho que cada um tem que fazer cada vez mais a sua parte. É super simples, em menos de 3 minutos você consegue entender um pouco mais. Nosso site tem muita informação, se eu puder deixar aqui é www.moz.earth. Tem muito material legal, você consegue calcular quais são suas emissões e acho que às vezes você pode ficar chocado com quanto você, pessoa física, acaba contribuindo aí, né, para essa questão das mudanças climáticas no mundo. Claro, muito obrigada, gente. Todos os links vão estar disponíveis também, só avisando o pessoal, né? Então a gente vai colocar tanto o link da Moz como tudo que foi citado aqui para o pessoal conhecer mais. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. E a gente se vê na próxima. Super obrigada. Até mais. Até mais.